Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais esse encontro, a mais essa oportunidade de estudo. É sempre uma alegria ter a possibilidade de refletir, de compartilhar, de pensar coletivamente a respeito da obra de Kardec. Gostaria já, então, antes mesmo da prece, de deixar o convite para o encontro que vai acontecer aqui no canal do Batuíra, na quarta-feira, às 8h30, no Jesus em Convites, dia 16, onde vai se trabalhar o tema Espíritos Errantes. E também para a continuidade desse estudo no próximo domingo, dia 20, às 8h30 da manhã, com o Matheus Balieiro, que vai trabalhar as questões de 29 a 34 de O Livro dos Espíritos, tratando do tema Propriedades da Matéria. Então, para que a gente possa começar devidamente, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre e guia, rogando amparo, sustentação e inspiração. E aos bons espíritos que nos assessoram, que amparam este trabalho, para que eles possam nos auxiliar no esforço do entendimento e no esforço das mudanças íntimas propiciadas por esse maior entendimento a respeito da vida, de nós mesmos, do universo e de Deus. Que possamos aproveitar os próximos minutos, que essas reflexões possam contribuir para esclarecer um pouco mais as nossas dúvidas, para trazer consolação, clareza e que isso possa nos fortalecer no nosso exercício de renovação íntima, de renovação moral. Que assim seja. Então, dando continuidade, né, aos estudos que vêm sendo feitos todos os domingos, hoje a gente vai falar no capítulo 2 da primeira parte do Livro dos Espíritos a respeito do tema Espírito e Matéria. Então, das questões de número 21 a número 28. Eu vou fazer uma introdução para a gente entender um pouco a partir de que olhar, digamos assim, a gente vai fazer essas discussões e em seguida eu compartilho os slides com os textos das questões para que a gente possa estudar junto de uma forma mais fácil, digamos assim, para que a gente não fique só comigo falando aqui, para que a gente tenha essa referência do texto juntos. O que que eu acho sempre muito interessante é a gente relembrar cada vez que a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, principalmente nesse início ali do livro, nessa primeira parte, né? Nesse primeiro livro de O Livro dos Espíritos. Que Allan Kardec e a equipe que o assessorou, a equipe do Espírito de Verdade, tem uma tarefa que é uma tarefa desafiadora, digamos assim, que é estabelecer as bases para raciocínios que vão ser elaborados depois ao longo da obra. Então, quando a gente pensa esse começo de O Livro dos Espíritos, que vem sendo estudado até aqui nesse ano, a introdução, esse primeiro capítulo, agora o segundo capítulo, existem determinadas informações, digamos assim, determinadas noções, alguns conceitos que eles precisam ficar claros, porque eles funcionam como a base para a construção de raciocínios mais elaborados que vão sendo seguidos depois. Então, se eu não compreendo o que é Deus, se eu não compreendo os atributos da divindade, se eu não compreendo quais são as características, digamos assim, desse ser, se eu não compreendo
quais são os elementos que constituem o universo, os raciocínios que vêm depois, quando a gente chega lá, por exemplo, no estudo das leis morais, isso fica, essa compreensão ela fica fragmentada, ela fica mais dificultada, digamos assim. Então, existe um trabalho aí que é um trabalho de alicerce, ele é um trabalho de base, para possibilitar essa construção desse sistema de pensamento. Desse sistema que, quando a gente estuda as obras básicas, ele está todo amarradinho. Então, existe uma coerência ali, existe uma relação entre as diferentes informações muito bem trabalhada, muito bem tecida, para que a gente seja capaz de se esforçar, digamos assim, para compreender essa proposta, para compreender esse conjunto de raciocínios e as implicações morais que ele tem. Por isso que a gente vai dizer que a doutrina espírita, né, que Emmanuel vai dizer lá no Consolador, que a gente está falando de um sistema que ele é ao mesmo tempo científico, filosófico e religioso. E esses três aspectos da doutrina espírita, eles são indissociáveis, assim. E é tão rico isso, e é tão perceptível essa construção, digamos assim, a, o grau de elevação desses raciocínios, que a gente está falando de uma obra que foi lançada em 1857. Então, quando a gente olha para o desenvolvimento científico da época e o que se veio se desvelando, né, de lá para cá, e essas descobertas científicas, elas não desmentem, digamos assim, esses raciocínios, esses conhecimentos, esse sistema de pensamento. E aí, Kardec tem, então, um papel e uma tarefa que é justamente esse trabalho de realizar a codificação, de tornar essa mensagem compreensível de uma tal forma que nós todos, né, aprendizes, estudiosos, sejamos capazes de alcançar, digamos assim, essa compreensão. Então, existe um trabalho de didática extremamente admirável em todas as obras, mas quando a gente pensa especificamente no Livro dos Espíritos, é muito bonito da gente se debruçar com essa lente, digamos assim. Então, toda a organização do livro, como é que estão organizadas essas informações? Qual é a linguagem que vai se estabelecer? Então, Kardec está criando um vocabulário. E em diversos momentos, os espíritos vão deixar claro que a responsabilidade de criação desse vocabulário é dos encarnados. Ele está organizando como é que essas informações elas estão encadeadas. Então, a sequência dos livros, a sequência dos capítulos dentro de cada livro, a sequência dos temas, a sequência das perguntas, e tudo isso de uma tal forma a evitar mal entendidos, a evitar ambiguidades. Por quê? Porque quando a gente pensa esse empreendimento, vamos dizer assim, de codificação da doutrina espírita, existe, vamos colocar assim entre aspas, um problema, existe uma questão que ela é inerente a isso, ela tá assim na partida, né? Tá desde o princípio e ela é uma questão que ela não pode ser ignorada, que é qual é o nível de desenvolvimento intelectual e moral desse conjunto de espíritos que vai estudar essa doutrina.
e a distância que existe em termos de desenvolvimento intelectual, de desenvolvimento moral, de conhecimento nos mais diversos sentidos que essa palavra possui, entre nós, estudiosos do Espiritismo, e a equipe responsável pela transmissão dessas informações. Então, quando a gente fala dessa distância, a gente está falando de uma diferença em termos de vocabulário e linguagem. Então, qual é a capacidade que a gente tem, qual é o desenvolvimento que a gente tem enquanto humanidade em termos de criação de palavras, compreensão de significados, de criação de um determinado léxico, de nível de abstração de pensamento. Qual é a nossa referência enquanto aprendiz, extremamente vinculado à matéria, para quem as nossas referências que vão gerar esse vocabulário são referências extremamente materializadas, então uma matéria extremamente grosseira e, portanto, uma percepção através do corpo físico de um instrumento que é um instrumento extremamente imperfeito. Então, o tempo todo essa equipe de desencarnados e Kardec, especificamente, a equipe de encarnados, está lidando com essa questão, está lidando com essa diferença. Tanto que em diversos momentos, e nas questões que a gente vai trabalhar hoje, isso vai aparecer com frequência, em diversos momentos fica visível que existem aspectos que a gente é incapaz de conhecer, a gente é incapaz de compreender por conta desse nível evolutivo, por conta desse desenvolvimento moral e intelectual. Mas quando eu digo que esse é um problema, que ele está ali, digamos assim, ele é inerente a esse processo de aprendizado e ele não pode ser evitado, é muito interessante de perceber como é que essa equipe de trabalho lida com essa questão. Então, como é que se, entre aspas, resolve esse problema didático? Primeiro, que os espíritos da equipe do Espírito de Verdade, em inúmeros momentos, vão deixar claro, vão explicitar essa limitação. Então, existem muitas questões que Kardec vai formular, vai fazer, e os espíritos vão responder. Olha, vocês não são capazes de compreender isso. Ao mesmo tempo, embora muitas vezes a gente não tenha condições de uma apreensão direta, digamos assim, daquele conhecimento, porque os nossos sentidos não possibilitam que isso aconteça, vai se utilizar em relação a inúmeros tópicos tratados em O Livro dos Espíritos, o raciocínio. Então, através do raciocínio lógico, através daquilo que eu tenho de fato, eu consigo refletir sobre esses fatos e chegar a uma conclusão. É assim que a gente vai fazer durante o primeiro capítulo da parte primeira de O Livro dos Espíritos, quando a gente está refletindo sobre Deus. Então, eu não consigo conhecer a natureza íntima de Deus, mas através do raciocínio eu consigo compreender quais são os seus atributos. Da mesma forma, quando a gente se debruça sobre o nosso tópico de hoje, que são as relações entre espírito e matéria. O que é matéria, o que é espírito, desde quando isso existe, digamos assim. E então, esse raciocínio lógico vai aparecer quando os espíritos respondem, essa construção de uma abstração, digamos assim, e vai aparecer quando Kardec faz os comentários. Então, em diversos momentos ao longo do livro, Allan Kardec vai organizar esse pensamento, vai sistematizar esse pensamento que veio sendo construído
ali através das respostas. Então, acho que é interessante que a gente olhe especificamente para esse conjunto de perguntas que a gente está estudando hoje, a partir desse olhar, desse esforço, desse cuidado tão grande, para que nós tivéssemos melhores condições, digamos assim, de fazer essa compreensão. E para que a gente perceba que ainda assim nós temos dificuldades de fazer essa elaboração. Existem raciocínios que eles não são habituais, digamos assim. E por isso que é fundamental que a gente estude espiritismo, que a gente estude as obras básicas, que a gente se debruce sobre esse vocabulário, o uso das expressões, ele não é gratuito, ele não é aleatório ali. Então, para que a gente faça isso, eu vou compartilhar a tela. Então, a gente vai trabalhar as questões de números 21 a 28. Então, ali dentro dos elementos gerais do universo, a gente vai tratar especificamente das relações entre espírito e matéria. E aí, na questão 21, Kardec vai perguntar se a matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou se ela foi criada por ele em um determinado momento. Então, os espíritos vão responder: só Deus o sabe. Então, percebe que nessa primeira frase, existe essa questão do conhecimento direto. É possível a algum espírito deter esse conhecimento direto? O que que eu estou querendo dizer com conhecimento direto? Então, assim, ó, como é que eu sei lá, que a água vira gelo? Porque eu peguei a água, coloquei na forma de gelo, coloquei no congelador, esperei um determinado tempo, tirei e eu vi que o gelo estava lá. É um conhecimento direto. Existe uma experiência que me permite chegar a essa conclusão. Eu vi, eu senti, eu estava presente. Então, quando a gente pensa essa questão da existência da matéria, do início, seja da criação do mundo material, nas suas diferentes propriedades, digamos assim, seja no sentido da criação dos espíritos, isso é impossível. É impossível que a gente tenha acesso a essa informação dessa forma direta, porque só Deus o sabe. Porém, logo em seguida, os espíritos vão construir essa outra forma de conhecimento. Esse conhecimento mediado através do raciocínio, através do pensamento lógico, desse encadeamento de informações para que se chegue a uma conclusão. Então, ele segue. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Então, é possível, partindo do conhecimento de Deus, que foi ali sendo construído no capítulo anterior de O Livro dos Espíritos, conceber a ideia de Deus inativo? Não é possível. Então, portanto, através desse raciocínio, a gente chega à conclusão, à indicação de que não existe um nada, de que não existe um período de tempo de inação, de não criação divina. Mas percebe que mesmo o exercício de a gente pensar Deus, né, na eternidade, daqui para trás, digamos assim, o que é esse período de tempo, a gente não consegue alcançar isso, a gente não tem essa dimensão. E por isso que essa limitação, ela fica muito presente quando a gente se debruça a respeito desses temas. Mas o que a gente consegue concluir?
É impossível imaginar Deus inativo. Portanto, se Deus existe desde sempre, a indicação é que existe sempre criação. E aí, se o primeiro capítulo vai falar a respeito do Criador, esse segundo capítulo vai tratar justamente a respeito da criação divina e dos diferentes elementos que compõem essa criação. Não é por acaso que Allan Kardec vai começar esses questionamentos a respeito da matéria. Então, quando a gente fala dessa didática e de como isso é bonito, esse cuidado, um dos princípios, quando a gente quer ensinar alguma coisa, é que você parte do concreto para o abstrato. Você parte daquilo que é próximo da realidade, da vivência desse aprendiz, desse educando, para aquilo que é mais distante. A nossa referência é extremamente materializada, a nossa referência é material. A gente não se entende como espírito imortal, a gente se entende como corpo. Então, os nossos raciocínios, eles são construídos a partir de um conhecimento prévio que vai ter como referência a matéria. Então, partir da matéria para chegar depois ao espírito, que é o segundo elemento da criação divina, não é algo que acontece por acaso, não é uma coincidência. E aí, então, Kardec vai trazer a definição de matéria que era própria da época. Por isso que ele vai dizer: define-se geralmente a matéria como o que tem extensão. Então, uma característica, né? Ela tem volume. O que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que eu consigo ver, o que eu consigo tocar, o que eu consigo cheirar, o que é impenetrável. Então, na época, né, o Livro dos Espíritos é de 1857, o modelo atômico que estava vigente é o modelo de Dalton, que é de 1803, que era uma noção de átomo indivisível. Então, essa ideia de matéria como algo que é muito, digamos assim, robusto, essa ideia de que é algo impenetrável e que depois foi sendo desconstruído, a ciência foi evoluindo, foi se descobrindo que na verdade não era isso, uma série de outros modelos atômicos foram surgindo ao longo do século XX, mas quando a gente olha para a resposta dos espíritos, esse mesmo cuidado ele aparece porque eles vão sempre fazer essa referência ao nível de conhecimento das pessoas daquele contexto. Então, do vosso ponto de vista, elas o são. Então, para vocês, essas definições elas são exatas. Por que não falais senão do que conheceis? Mas a matéria existe em estados que ignorais. Então, se valida o que se conhece até ali, mas se deixa claro que aquilo não é tudo o que existe para conhecer. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, a partir das referências que se tem na época e a partir das referências materializadas do corpo físico, tudo aquilo que não é visível, que não é palpável, não vai ser visto, não vai ser entendido num primeiro momento como matéria. Porém, a matéria existe em estados infinitos de variabilidade. Portanto, nem sempre, ou muitas vezes, ela não vai ser, vou usar o pleonasmo aqui, mas só para a gente entender, quando a gente fala das limitações de linguagem, nem sempre a matéria ela vai ser tão materializada quanto o que a gente tem como referência. Então, ela não deixa de ser matéria, mas pode ser extremamente etérea, extremamente sutil, de tal forma que não cause nenhuma impressão aos sentidos do corpo físico. E Kardec, então, continua.
se a nossa referência de matéria não é precisa, se os espíritos têm conhecimentos que estão para além daquilo que a gente consegue conceber e experienciar nesse momento, que definição eles podem dar da matéria? E aí percebam que essa definição ela não vai focar nas características da matéria. Quando Kardec dá a definição na questão 22, ele vai utilizar, vou voltar, ó, então ele vai utilizar referências que são características de um determinado estado da matéria. Então, ela tem extensão, ela é capaz de impressionar os sentidos, ela é impenetrável. Porém, essas características, como a gente estava falando, elas não são fixas, elas são variáveis. Então, não é possível definir a matéria a partir dessas características, porque diante da diversidade possível de existir, elas são muito pouco, digamos assim. Então, a definição que os espíritos trazem é uma definição que ela não é focada nas características da matéria. Ela é focada, digamos assim, na finalidade dessa matéria e na relação que existe entre matéria e espírito. Por isso, eles vão responder: a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, percebam que nessa definição, a gente pode estar falando, ela serve, né, dentro daquilo que a gente consegue, dos limites, digamos assim, do nosso conhecimento. Então, essa definição serve para a gente pensar o que é o corpo físico, essa definição serve para a gente pensar o que são os fluidos no mundo espiritual. Essa definição serve para a gente pensar o que é o perispírito, que é esse corpo semimaterial, é o laço que prende o espírito. É o instrumento de ação do espírito. E é o instrumento em relação ao qual o espírito age. Então, por isso que eles vão dizer e Kardec depois vai no comentário logo abaixo dizer que a matéria é o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, tudo aquilo que é criação do espírito vai ter como elemento a matéria. Tudo que é construção nas mais diferentes possibilidades de criação do espírito. Então, quando a gente estuda lá o capítulo 14 da Gênese, todas aquelas inúmeras características, e quando a gente olha para o planeta Terra, que é a nossa referência física, tudo aquilo que existe e tudo aquilo que a gente não consegue ver, mas que a ciência conseguiu descobrir. E tudo aquilo que a ciência ainda não conseguiu descobrir, mas que existe, tudo isso é matéria. Tudo isso é instrumento de criação. E tudo isso é, ao mesmo tempo, material de criação. E uma vez, então, que se estabelece que a matéria é esse intermediário, é esse objeto de ação, vai-se, pelo raciocínio, observar, olhar, focar a atenção, digamos assim, em quem é, portanto, este agente, ou em que é o elemento capaz de promover essa ação. Acho que essa expressão é melhor. Por isso que nesse momento, na questão 23, a pergunta é: que é o espírito? Na mesma construção lá da primeira questão de O Livro dos Espíritos, que é Deus, que é o espírito. Percebe que quando a gente tem o que é e não quem é,
não existe uma pressuposição de uma personalização desse ente, digamos assim. Então, eu não estou perguntando quem são os espíritos. A questão, ela não é essa. Essa questão de que definição se pode dar dos espíritos vai aparecer só na questão 76. E a partir dali, o termo espírito, para identificar nós, indivíduos, né, quando a gente diz nós somos espíritos, vai aparecer com a inicial maiúscula do E. A questão agora é, bom, então existe matéria. Essa matéria é o laço que prende o espírito. Essa matéria possui características inúmeras, ela é extremamente variável para muito além daquilo que a gente consegue conceber. E essa variação resulta de uma ação de algo. O que é esse algo capaz de gerar essa ação? Então, quando está se falando de espírito nesse momento, não está se pensando num espírito desencarnado ou num espírito encarnado. Está se realizando uma abstração no sentido de pensar o que possibilita essa manifestação capaz de provocar mudanças na matéria. E essa capacidade de provocar mudanças na matéria decorre de um princípio inteligente. Quando a gente pensa em inteligência nesse sentido, a gente não está falando de raciocínio lógico-matemático só. Geralmente a gente pensa em inteligência muito forte na gente, essa cultura de pensar a inteligência de uma forma extremamente restrita. Não é essa a referência que os espíritos eles estão utilizando. Então, eles estão pensando a possibilidade de discernir, a possibilidade de questionar, a possibilidade de chegar a conclusões, o desenvolvimento da consciência. Então, eu sei que muitas vezes essa questão e esse raciocínio, que é bastante desenvolvido, digamos assim, bastante sofisticado, eu acho, ele é difícil para nós, porque ele esbarra muito nessa capacidade de abstração e nessa questão da linguagem. Por isso que quando Kardec segue qual a natureza íntima do espírito, os espíritos vão dizer: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Então, quando a gente pensa as nossas referências, né, quando a gente tenta fazer esse exercício de pensar sobre o nosso pensamento, esse pensamento, ele sempre vai ter como referência essa limitação dos sentidos. Então, eu posso imaginar um mundo espiritual, por exemplo, posso criar uma imagem, mas essa imagem, os contornos dessa imagem vão ter como referência as impressões que eu trago do mundo físico. Quando a gente fala sobre o espírito desencarnado, e a gente tem uma imagem mental desse espírito desencarnado, essa imagem mental vai ter como ponto de partida uma referência que ela é física e, portanto, ela é material. Quando eu penso sobre o mundo espiritual, eu estou pensando sobre um determinado tipo de matéria, né? O fluido, ele é material de uma forma muito mais sutil que a matéria do mundo físico, mas ainda assim é matéria. Quando a gente pensa a respeito do espírito, a gente não tem uma referência do que é, nesse sentido de criar uma imagem. A gente só tem uma referência do que não é. Ele não é matéria. Ele não é palpável. Porém,
Isso é decorrência, então essa dificuldade ela é decorrência do nosso nível de pensamento, do nosso nível de desenvolvimento. Pro espírito superior que está realizando esse trabalho de ensino, ele é alguma coisa. E é muito, eu acho maravilhoso assim essa resposta. Então, para vós ele nada é, por não ser palpável. De novo, eu reconheço o nível de desenvolvimento do meu aprendiz. Para nós, entretanto, é alguma coisa. E eu não posso dizer mais a respeito do que é essa alguma coisa, porque vocês não vão entender o que que é isso. Mas então percebe que existe o ensinamento, existe o avanço do nível de conhecimento, entretanto, respeitando as limitações que são inerentes a esse momento do aprendiz. Eu acho que, embora seja uma comparação muito pobre, digamos assim, muito ruim, mas que uma forma válida da gente entender daquilo que eu procurei, enfim, que eu acho que fica um pouquinho mais interessante, é a metáfora da caneta. Então, essa ideia de que quando a gente pensa um espírito encarnado, a gente estaria pensando algo similar aqui a essa caneta. Então, existe um corpo físico, existe um perispírito e existe o espírito. Então, que quando acontece a morte do corpo físico, esse corpo físico ele é mais material, é uma matéria num estado mais denso, ele é mais condensado, por isso que ele vai ser palpável, é mais, enfim, os sentidos do corpo físico eles são extremamente limitados e eles são capazes de perceber esse tipo de matéria. Quando acontece a morte do corpo físico, né, acontece o desencarne, na espiritualidade, o espírito, com E maiúsculo, a individualidade, ela se mantém. Existe um corpo semimaterial. Então, essa matéria que compõe o perispírito, ela vai ser muito mais sutil, sempre vinculada ao nível de desenvolvimento do espírito. Então, quanto mais purificado o espírito, mais sutil essa matéria que compõe o corpo físico, que compõe o perispírito, o corpo físico também, se ele tiver reencarnado, mas o perispírito é o que a gente está falando aqui. E quando a gente pensa a respeito desse espírito, dessa individualidade, ele se manifesta através do perispírito no mundo espiritual e no mundo físico isso se mantém. Quando a gente pensa esse espírito com E minúsculo, eu não diria nem que ele é exatamente a tinta da caneta. Ele é o que possibilita que a tinta da caneta escreva. É, é esse algo que contém em si a inteligência como atributo essencial, mas ele não é o pigmento da tinta, digamos assim, mas é esse algo que permite que essa manifestação de que a caneta escreva aconteça. Não sei se fica mais fácil de entender dessa forma. Depois vocês me avisem, por favor, se o recurso foi válido ou não. Mas eu acho que é algo que talvez ajude a tornar um pouco mais compreensível. Então, os espíritos vão dizer na questão 24 que o espírito não é sinônimo de inteligência. A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas que ambos têm um princípio comum. Então, para a gente é muito difícil diferenciar o que é uma coisa, o que é outra coisa. Ainda a respeito das relações entre espírito e matéria, Kardec vai seguir questionando: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Então, percebe a preocupação de Kardec de que
essas noções elas fiquem claras, de que essas relações elas fiquem claras. Então, os espíritos vão responder, são distintos um do outro. O espírito é uma coisa, a matéria é outra coisa. Eles estão relacionados, existem relações próximas, íntimas entre espírito e matéria. Por isso que eles vão dizer, a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria, porque a inteligência é um atributo do espírito. Então, para que essa matéria ganhe essa característica de ser intelectualizada, é necessária a ação de um espírito, a ação do espírito. Mas eles não são a mesma coisa. De novo, Kardec vai continuar. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? E aí eles vão, a equipe do espírito de verdade vai fazer essa diferenciação. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. É necessário a vós outros, porque não tem desorganização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Então, quando a gente olha lá, né, a questão da metáfora ali da caneta, para que eu, através da mediunidade, consiga perceber o espírito, o indivíduo, é necessário algum tipo de matéria. É necessário perispírito. Sem perispírito, eu não consigo identificar o espírito desencarnado. Mesmo desencarnada, eu não consigo, quando eu identifico um outro espírito desencarnado, eu identifico ele através de alguma forma de matéria, eu identifico ele vinculado a alguma forma de matéria, porque o meu nível de desenvolvimento não é suficiente para chegar, digamos assim, a essa capacidade de percepção. E aí eu nem sei se percepção nesse caso seria a palavra correta, né? Se isso é uma forma, porque percepção está muito ligado a essa questão dos sentidos, né? Então, é possível, pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Então, de novo, assim, talvez eu esteja sendo um pouco insistente nisso, mas é para que a gente tenha clareza desse raciocínio, dessa construção de raciocínio, tanto de Allan Kardec quanto dos espíritos que estão respondendo as perguntas. Então, percebe essa diferença quando a gente pensa a questão anterior. Então, do ponto de vista da experiência de conhecimento, de que nós somos capazes, não é possível perceber o espírito sem a matéria. Porém, através desse conhecimento, que ele é realizado através do raciocínio, através do pensamento, mesmo com as nossas limitações, a gente consegue distinguir. Espírito é uma coisa, matéria é outra coisa. Eles se relacionam, mas eles não se confundem. São interdependentes, mas não são um mesmo elemento. Por isso que Kardec vai concluir, ao fazer a pergunta na questão 27. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Olha como é bonito. Cada vez que eu paro para estudar mais a fundo, assim, as obras básicas, eu sempre fico muito admirada, assim, com Allan Kardec, nesse cuidado da construção do raciocínio, nesse cuidado da construção do pensamento, esse processo de pegar a gente pela mão e ir guiando a gente para que essas ideias elas vão ficando claras. E aí os espíritos vão responder e vão completar. Sim, então há dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito.
e, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como um elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Então, o exercício que está se fazendo, o raciocínio que está se fazendo, é um exercício de classificação. Então, em que gavetinha, digamos assim, a gente classifica cada coisa que existe? Então, a gente tem como se fosse, de uma forma, a gente, de novo, muito simplista, tá? Eu tenho ali duas gavetinhas. Então, tudo aquilo que não é Deus, ou é espírito, ou é matéria. Porém, existe uma infinidade de variações. Então, quando eu penso o fluido universal, ele é matéria, por isso que os espíritos vão dizer, de certo ponto de vista, é lícito classificá-lo como elemento material. Ele não é espírito, ele não é princípio inteligente. Porém, significa que as propriedades, as características desse tipo de matéria são as mesmas que aquelas que compõem essa caneta? Não. E é por isso que o fluido universal vai fazer esse papel de, digamos assim, possibilitar a ação do espírito sobre a matéria. Quando a gente pensa essa ideia, né, do espírito criando, digamos assim, ou quando a gente pensa, então pensa Jesus, governador do planeta Terra e o processo de elaboração do planeta, como a nossa referência é muito materializada, é muito comum que a gente parta de algo, de uma ideia de algo, uma construção manual mesmo. Sabe aquela ideia de o homem foi feito do barro, e aí a gente imagina lá Deus amassando argila, pelo menos é um pouco essa imagem que me vem. Percebe que quando a gente pensa um espírito puro, então Jesus presidindo o processo de criação do planeta e o desenvolvimento, e a gente olha para essa matéria que compõe o planeta e o quão, de novo, né, materializada ela é necessário que exista algo que possibilite essa relação, que possibilite essa intervenção. Por isso que os espíritos continuam. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, então não haveria Peraí, que eu tô com alguma coisa aqui no meio. Deixa eu mudar aqui. Razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, o fluido vai fazer esse papel de intermediário entre a ação do espírito e esse objeto, que é a matéria mais grosseira, propriamente dita, vai possibilitar uma infinidade de combinações que a gente sequer consegue ainda imaginar, que a gente sequer consegue conceber. E então Kardec continua. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações.
O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, aquilo que Kardec está utilizando como referência, a eletricidade, né, o fluido elétrico, o fluido magnético, são manifestações dessa matéria, desse fluido. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? E aí é maravilhoso, né, a resposta. As palavras pouco nos importam. Compete a vós formular a vossa linguagem, de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Então, cada vez que a gente precisa elaborar uma resposta, um raciocínio um pouco mais complexo, digamos assim, um pouco mais elevado, a gente se depara com uma série de dificuldades. E isso é natural. E é muito interessante perceber, muitas vezes, uma ideia presente no movimento espírita de que é difícil estudar. E que essa fala de que é difícil estudar como se fosse uma crítica, digamos assim, sabe? Uma reclamação. Quando, na realidade, quando a gente pensa esse esforço de estudo e de compreensão, então esse se debruçar, esse questionamento do vocabulário utilizado, qual que é a palavra, por que que a palavra é dessa forma, ou muitas vezes aquela ideia de que, eu já sei isso, eu já estudei, eu já li tantas vezes, e percebam que a gente está falando ainda nesse primeiro momento só de tornar inteligível uma determinada informação, de tornar entendível, digamos assim. A gente nem está falando ainda a respeito das implicações, das consequências que isso tem para a nossa vivência, para a nossa relação com as pessoas, para a nossa relação com a gente mesmo, para a nossa visão de mundo, que é o aspecto mais elevado da doutrina espírita, que é esse aspecto propriamente religioso. Então, Kardec vai concluir, digamos assim, ele vai amarrar o raciocínio nesse último comentário. Ele vai sistematizar essa reflexão. Ele vai dizer que um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência. E vemos um princípio inteligente que independe da matéria. Então, aquilo que a gente estava dizendo, são coisas diferentes. A origem dessas duas coisas, a conexão, a relação, as formas pelas quais elas se relacionam, nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram distintas. Daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Então, nesse amarrar do final ali desse tema, Kardec vai fazer essa organização, essa sistematização muito didática, tão didática que a gente transforma isso naquele esqueminha
que acho que muito provavelmente todo mundo já viu, onde a gente vai ter lá em cima Deus, uma flechinha, espírito, outra flechinha, matéria. Então, a partir de toda essa reflexão, desse levantar de diferentes hipóteses, vai se chegar ao essencial. O essencial é Deus é o Criador de tudo que existe, desde sempre. E a criação divina pode ser classificada em espírito e matéria. Esse espírito que vai ter ali esse princípio de inteligência é co-criador. Ele age sobre a matéria. E essa ação, ao mesmo tempo, é instrumento para o aprimoramento desse espírito. A necessidade, né? Então, Kardec vai falar, os espíritos vão falar sobre a questão da necessidade da encarnação e das vicissitudes do corpo físico. Então, ao ter contato com essa matéria mais animalizada, mais densa, essas necessidades colocam em movimento as potencialidades do espírito. E é nessa relação que o espírito vai desenvolvendo essas potencialidades em diferentes condições, em diferentes ambientações reencarnatórias, em diferentes contextos sociais, em diferentes contextos históricos. Não existe oposição entre espiritualidade e matéria, embora existam propriedades específicas, existe uma especificidade, mas não existe uma oposição. A matéria não vai ser a fonte dos desvios do espírito, não vai ser a responsável por esses desvios, ela é instrumento de progresso e instrumento de evolução. E ao mesmo tempo em que o espírito, individualidade, progride através da ação sobre a matéria, por meio dessa ação, a coletividade progride, através desse desenvolvimento das potencialidades, a exteriorização dessas potencialidades através da matéria também se aprimora. E aí, se a gente toma isso a partir desse aspecto do nosso desenvolvimento moral, da religiosidade que está presente, que é inseparável do aspecto filosófico e científico que a gente vem discutindo aqui, cabe que a gente se pergunte, né? Que uso nós, espíritos, indivíduos, estamos fazendo desse atributo que é a inteligência? Que uso nós estamos fazendo dessa capacidade de criação diante dos contextos que nós temos vivido, diante do momento que o planeta está vivenciando, como as minhas criações, nos mais diferentes aspectos, com os mais diferentes tipos, né, condições de matéria que eu tenho tido contato, como essa criação ela tem se manifestado? Usando a referência dos sentidos, né? Quais cores, quais aromas, quais texturas, qual peso, e para muito além disso, qual é o conteúdo vibratório dessas criações do ponto de vista moral? Porque a compreensão dessas relações, ela não existe simplesmente para que a gente saiba e diga, ah, ok, interessante, mas para que a gente se torne mais consciente dessa ação e para que a gente se perceba nessas relações. Era isso.
Espero que tenha sido útil, digamos assim, que a gente tenha conseguido pensar a respeito desses aspectos, que a gente consiga se perceber de forma mais intencional, de forma mais consciente e que a gente se coloque mais à disposição, digamos assim, através da nossa relação, da nossa interação com a matéria. Infinitamente agradecido, Senhor, pela oportunidade dessas reflexões. Nós direcionamos a nossa gratidão à equipe responsável pela codificação da doutrina espírita. E humildemente colocamos à disposição o pouco que conseguimos amealhar até aqui, mas de forma muito singela, para que os bons espíritos possam utilizar as nossas melhores energias em favor, Senhor, daqueles que assim necessitarem. Que aquilo de melhor, Senhor, que somos capazes de construir, possa ser aproveitado, possa ser multiplicado. Em teu nome, Senhor, por gratidão a ti. Sê conosco, nos orienta, nos sustenta, nos conduz, nos fortalece, pelos caminhos e pelos meios que forem os mais apropriados. Que assim seja.